Olá Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e na videoaula de hoje nós vamos conhecer a ferramenta Tools on Surface, uma ferramenta para você poder criar objetos em praticamente qualquer superfície no SketchUp. Vamos lá! Então vamos lá, vamos para mais uma aula sobre plugins no SketchUp. Na aula de hoje a gente vai conhecer a ferramenta Tools on Surface. Essa é uma ferramenta muito prática para você poder desenhar praticamente em qualquer superfície no SketchUp. E antes de a gente começar, você já vai fazer o download da ferramenta que está disponível na descrição desse vídeo, junto com esse arquivo para a gente poder praticar. Aproveita, já deixa seu like e também inscreve-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. O primeiro passo para você poder utilizar a ferramenta e que vai ajudar você a identificar os objetos no SketchUp é fazer o seguinte. Vamos até a configuração Estilos na bandeja padrão do SketchUp e habilitar a configuração Perfis. Assim você vai conseguir identificar se a linha está realmente desenhada na superfície, porque toda vez que a linha aparecer com a espessura maior, você já sabe que ela está sobre a superfície, mas não riscando a superfície para poder subdividi-la, ok? Então vamos lá, habilitando essa configuração, vamos começar a usar a ferramenta. Eu já deixei alguns planos aqui para a gente poder testar. Nós temos a primeira configuração, que nada mais é do que uma opção para poder deixar habilitada as funções padrões. A gente vai perceber que muitas opções são repetidas e a gente vai conhecer aquelas configurações que são diferentes na ferramenta. Então, iniciando com a ferramenta Lápis, que é a ferramenta principal aqui, nós vamos ter as configurações básicas que vão se repetir na maioria das configurações. Nós vamos primeiro desenhar uma linha simplesmente sobre a superfície, olha só. E você tem algumas configurações para poder modificar esse desenho. Clicando na barra de espaço, você finaliza o uso da ferramenta, ok? Clicando novamente, nós podemos selecionar apenas linhas de construção. Essa linha vai ajudar você também a criar projetos no seu modelo. Nós podemos também definir essa linha com a propriedade para poder criar pontos de construção, que também vão ser definidos pela malha do seu objeto. Clicando na geometria oculta, nós podemos identificar como a nossa malha está criada aqui e como é que o desenho também vai ser configurado, olha só. Voltando na visualização padrão, vamos selecionar novamente a ferramenta Lápis, vamos desabilitar essas duas configurações e a próxima configuração nada mais é do que a opção para você poder criar grupo quando você desenhar sobre a superfície. Olha lá que legal. Perceba que quando eu criei esse objeto, ele apresenta a linha com espessura maior. Isso significa que ele não está desenhado realmente sobre a superfície, diferente dessa configuração. Então, olha lá, quando você tem a configuração Perfis habilitada, você consegue identificar rapidamente essa propriedade. Então, se seu desenho aparecer dessa forma, significa que ele não está cortando essa face, ok? Então, você não vai conseguir modificar a propriedade depois. Selecionando a configuração Linha novamente, vamos desabilitar essa propriedade de grupo e selecionar a propriedade para desenhar com ângulo, tá? Nessa configuração você pode clicar no ponto, definir a linha com a dimensão e a próxima linha você pode configurá-la com uma dimensão e também com o valor em graus. Perceba na barra de medidas do SketchUp que nós temos as duas dimensões, uma dimensão para o comprimento e uma dimensão para o ângulo. Você também pode segurar a tecla Shift para fixar o objeto em um determinado ângulo que você clicou e depois clicar novamente para desenhar a geometria. Então, muito simples também essa configuração da ferramenta. Uma outra propriedade da ferramenta Linha é a configuração para você poder criar faces quando você desenha os objetos. Se você tem essa opção desmarcada, significa que ele vai simplesmente criar a linha. Eu vou utilizar aqui os eixos para poder trabalhar melhor, sem configurar a propriedade, gerando uma face, ok? Selecionando a ferramenta e deixando essa opção marcada, quando criarmos o desenho, nós vamos tê-lo com a superfície também preenchida, tá certo? Que é a mesma coisa que nós temos no nosso desenho no SketchUp, ok? Geralmente nós vamos deixar essa opção marcada, ele vai gerar a face automaticamente para o objeto. E uma outra opção muito importante da ferramenta é a opção para poder criar curvas, ou seja, a linha não quebrada, tá certo? Se você habilitar essa configuração, nós vamos poder ver a diferença entre essas duas linhas que eu criei aqui. Olha só, essa primeira linha eu tenho todos os segmentos separados. Já nessa configuração
ele mostra como um segmento único, que facilita muito o trabalho dentro do SketchUp. Ok? Definindo as configurações da ferramenta linha, na sequência nós temos várias opções para poder desenhar polígonos sobre a superfície, o que facilita muito a construção dos objetos. Essas opções também são bastante similares e eu vou fazer passo a passo aqui cada uma delas para a gente conhecer. Selecionando a ferramenta retângulo, nós temos a propriedade inicialmente semelhante ao que nós vimos na ferramenta linha, mas temos 4 configurações diferentes que são as propriedades para você poder criar o objeto dependendo da forma de criação. Então basta você clicar nessas opções para poder testar. Então vou clicar na superfície, clicar no ponto para definir a metade desse comprimento, tá certo? Aqui será sempre a metade do objeto. Clicando novamente e arrastando o mouse, nós vamos desenhar o nosso retângulo a partir do centro, tá certo? Perceba na barra de medidas que ele vai dar para você sempre a dimensão da metade do valor do objeto. Então, clicando novamente, já temos a superfície criada. Perceba que com essa configuração, quando eu desenhei esse objeto sobre a superfície, ele já separou essas faces, o que facilita, por exemplo, deletar o objeto ou criar outras estruturas utilizando, por exemplo, a ferramenta Joint Push Pull, que a gente já conheceu também aqui nas aulas, ok? Dando continuidade, nós temos também a ferramenta Círculo. Eu vou dar uma dica muito legal para você trabalhar com a ferramenta. Você tem 2 opções de construção, a opção para desenhar pelo diâmetro ou pelo raio. Selecionando essa configuração, você vai configurar o desenho pelo diâmetro e desabilitando a configuração, você vai desenhar no modo padrão, que é a partir do raio. Nós também podemos definir a quantidade de segmentos para deixar o nosso círculo mais suavizado e ainda adicionar também o offset no círculo através da opção Ring, onde você vai ter o círculo duplicado quando você desenhar no objeto, ok? Então vamos lá, vamos dar um clique em qualquer parte para poder começar o nosso desenho. E a dica que eu quero dar a você, que é muito importante, é a seguinte: dependendo da forma do seu objeto, você vai ver durante esse preview que aparece algumas partes do objeto com as faces cortadas. Olha só. Se isso acontecer, significa que ele não vai cortar a superfície, ele vai simplesmente desenhar o objeto sobre ela. Arrastando o mouse até chegarmos ao limite que vemos essa circunferência completa, clicando, você vai ver que a geometria foi desenhada corretamente. Olha só, nessa configuração eu posso clicar e ver que as faces estão separadas. Clicando novamente na ferramenta e clicando em qualquer parte do nosso modelo, você vai perceber agora que essa geometria ela não está realmente cortando a face. Perceba que algumas arestas estão abaixo do objeto. É por isso que nós temos uma configuração também para poder consertar esses problemas, que é a opção para trabalharmos com os vértices, tá? Que é essa configuração aqui, olha, na ferramenta. Clicando nessa propriedade e aproximando do objeto, nós podemos clicar nos vértices e ajustar. Claro que essa configuração vai depender do seu modelo, tá bom? Então, caso você tenha esse problema e você consiga ajustar essa propriedade, você pode fazer esse processo para poder conseguir cortar a face utilizando a ferramenta, ok? Perceba que o que eu estou falando aqui e o que a gente pode melhorar nessa estrutura vai depender da forma do objeto. O meu objeto tem um ângulo muito grande aqui de curvatura, mas você pode ter ângulos menores que a ferramenta vai funcionar perfeitamente. A opção poligonal que nós temos na ferramenta é muito similar à ferramenta círculo. Nós podemos usar da mesma forma as propriedades. Você vai perceber que temos as mesmas configurações e definindo a quantidade de lados, nós podemos criar a geometria. Então, clicando no ponto e arrastando o mouse, vamos ter a mesma ideia. Olha lá. Nós também temos a opção para poder criar elipse com a ferramenta. Ela terá configurações similares para você poder construir, como já vimos na ferramenta retângulo, só que nessa opção você vai ter a quantidade de segmentos para poder suavizar a borda. Lembrando também que ele vai seguir a mesma ideia da configuração do círculo, tá bom? Onde nós temos que configurar o nosso modelo, observando se ele está realmente cortando a face. Então, olha só, movimentando o mouse aqui, nós vamos ver a estrutura sendo criada. Perceba que essa configuração também depende do seu modelo, então por isso que nós temos faces que estão cortadas aqui, olha, ele não está realmente dividindo o nosso objeto, tá bom? Vamos clicar novamente na ferramenta, vamos aumentar o tamanho dessa geometria e olha só, a gente vai ter uma outra configuração aqui
e dessa vez a gente vai conseguir realmente cortar a forma. Olha só, perceba que dessa vez a gente deixou a geometria um pouco mais completa, mas ainda temos algumas falhas aqui que nós podemos consertar com a opção de vértices, né? Então posso arrastar esses vértices para poder conseguir consertar a minha geometria. Ele já deixa o nosso objeto ali completo. A gente volta aqui novamente, seleciona esse outro vértice, vamos arrastá-lo para outra posição aqui, clicando novamente, vamos ver o resultado. Olha lá que legal, você agora tem a propriedade correta. Então, como eu falei, essas configurações vão depender do seu objeto. Também temos a opção para criar o paralelogramo, clicando no objeto, arrastando o mouse, você vai ter a mesma forma de construção. Movimentando para a direita ou para a esquerda, você ajusta o posicionamento desse objeto. Basta clicar novamente e a forma já será criada. E para a gente poder perceber aqui a diferença entre essa criação do objeto e utilizando a opção Ring, que você também pode utilizar nessa configuração, nós vamos adicionar um novo Ring e em seguida colocar o valor 0,05, apertar OK. E na hora de construir o objeto, perceba que ele vai criar o offset automaticamente na borda. Olha só que legal. Uma outra opção muito interessante da ferramenta são as opções para poder criar arcos. Você vai utilizar a ferramenta similar ao SketchUp. Se você tiver o Ring já habilitado, ele já deixa essa configuração também para a ferramenta. Então vou dar um clique, vou arrastar o mouse e em seguida arrastar a linha novamente, seguindo a mesma ideia que nós vimos no círculo. Quando ele estiver completo, basta você clicar e a geometria será criada aqui. Olha lá. Para poder desabilitar a função Ring no objeto, basta você clicar no X e ele vai ser excluído e você vai conseguir desenhar a forma com apenas um segmento. Então, olha só. Muito legal também essa função da ferramenta. Uma outra opção bem interessante é a opção para poder criar círculos com 3 pontos. Na verdade, para poder criar esse objeto, nós vamos usar a corda da circunferência. Então, vou clicar na primeira linha para poder criar uma corda e depois criar a segunda corda para poder completar o meu desenho. É importante que você perceba o seguinte: nessa configuração, você consegue trabalhar com a ferramenta círculo de uma forma mais precisa e algumas vezes pode ser mais interessante do que você criar o objeto utilizando o próprio círculo, já que você pode adaptar a forma que você tem. Então vou recomeçar aqui o meu desenho, eu vou clicar novamente na ferramenta, vou selecionar um ponto, clicar e arrastar e olha lá, ele criou essa circunferência aqui. Eu vou selecionar um outro local, vou criar uma nova circunferência, sempre prestando atenção nos pontos que ele vai criar no meu objeto. Ok, olha só, vamos dar um clique, vamos ver se ele vai deixar a forma completa agora. Ok, aqui ele configurou corretamente e eu posso adicionar essa forma em qualquer parte do meu objeto. Muito legal também essa configuração. Para finalizar as configurações de criação por polígonos, nós podemos clicar na ferramenta Pizza e você pode criar elementos também, selecionando o sentido horário ou anti-horário para que você crie a forma do objeto. Uma outra opção muito prática e que nós podemos também utilizar com a configuração Ring. Olha só que legal. Vou clicar aqui para adicionar um novo Ring. Vou colocar o valor 0,01. Lembre-se que essa é a dimensão que você tem do objeto, ou seja, o afastamento dele. Eu vou clicar novamente no ponto, clicar para poder construir e olha lá, ele já vai criar também essa forma aqui para a gente. Olha só que legal. Dando continuidade, nós temos uma opção também que é muito importante, foi adicionada a essa ferramenta, mas que na verdade é um plugin já bastante antigo, que é a opção para poder criar offset a partir da superfície. Clicando nessa configuração e clicando na forma, nós conseguimos criar offset praticamente em qualquer objeto, independente da forma que ele tenha. Nós temos diversas maneiras de criar essa configuração. Habilitando a propriedade para poder simplificar os contornos, a gente melhora essa configuração em alguns aspectos. Quando você tem uma geometria muito complexa, então nós podemos clicar nessa configuração e olha lá, muito legal, ele já cria a superfície para a gente aqui. Olha. Essa propriedade também tem 3 formas de criação que são muito importantes. Nós temos a opção padrão, que vai criar apenas o contorno externo. Nós podemos clicar na opção para poder criar o contorno externo e interno da geometria, ou então apenas o contorno interno. Olha lá. Clicando e arrastando o mouse, você pode definir a dimensão digitando no teclado ou simplesmente clicando novamente. Nós temos a geometria aqui
completa. E para finalizarmos essa propriedade, nós temos uma opção muito interessante da ferramenta, que é a configuração para você poder desenhar à mão livre. Vamos clicar fora do nosso objeto. Eu deixei uma imagem aqui para a gente poder usar como referência, já que essa ferramenta, além de você desenhar simplesmente o objeto, você também pode utilizar um contorno a partir da imagem, utilizando um conceito lá do Photoshop, que ele identifica os pixels na nossa imagem, que é um efeito muito legal. Eu vou selecionar a ferramenta aqui, em seguida nós vamos desabilitar essa função. Nessa função que nós temos no programa, ele vai deixar as linhas planas, então a gente precisa deixar ela desabilitada para poder clicar no objeto. Perceba que quando ela está habilitada, eu vou criar a linha manualmente, ou seja, clicando nos pontos, tá certo? Desabilitando essa função, vamos clicar em não aqui para poder sair. Perceba como é que a ferramenta vai trabalhar de uma forma completamente diferente. Olha só que legal. Eu dou um clique no primeiro ponto e depois eu vou arrastando o mouse e automaticamente ele vai criando esses pontos. Eu não estou clicando dessa vez, ok? Eu estou apenas arrastando o ponto sobre a geometria. Eu vou clicar na barra de espaço novamente para desfazer. Vamos clicar em não. E uma opção importante da ferramenta para que você consiga ter mais qualidade nesses segmentos é a opção Pixels, que é exatamente com essa configuração que eu vou identificar essa forma. É importante que essa opção também esteja habilitada, porque você consegue ter uma identificação maior dos pixels automaticamente. Claro que a propriedade dá um pouco de trabalho para você poder fazer todo esse segmento, mas é uma ferramenta muito importante também. Eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz essa configuração selecionando todo esse objeto. Olha lá, vou começar clicando no ponto, levando o mouse, ele vai encontrando aqui os pixels automaticamente e a gente vai seguindo a forma. Lembre-se que mesmo que você não tenha os pontos corretos aqui sobre a imagem, nós podemos ajustar esses pontos em seguida. Tome cuidado apenas com a configuração para ele não colocar os pontos numa superfície abaixo da geometria, porque assim ele não vai criar a face, como já vimos anteriormente. Você pode segurar a tecla Shift e usar a ferramenta panorâmica para dar continuidade na ferramenta, ok? Simplesmente sem clicar, tá certo? Só você arrastar o mouse e ele vai identificando aqui os pixels automaticamente sobre a forma, que é um efeito muito legal para que você consiga ter essa geometria. Então, muito prático a ferramenta. Perceba que ali eu deixei ele fora do caminho, mas a gente pode ajustar essa propriedade depois. Também você vai trabalhar com o mouse, então se sair um pouco ali, olha, não tem problema. A gente depois ajusta esses pontos com a ferramenta de vértices. Para finalizar a ferramenta, você vai precisar dar duplo clique no final do desenho, tá certo? Ou simplesmente apertar a barra de espaço, caso ele não conclua o efeito, ok? Então, finalizando aqui o nosso desenho, em algumas partes aqui do nosso objeto, ele recortou as faces do SketchUp, mas a gente pode ajustar isso também. Clicando na barra de ferramenta e habilitando a opção estilos, eu vou clicar em monocromático para a gente ver o resultado. Olha lá. Perceba que aonde você tem pontos que não mostram a aresta é exatamente onde você tem aquele erro da face. Basta você ajustar esses pontos com a opção vértice e você consegue configurar a face no objeto também. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado da ferramenta. Se você quer aprender mais sobre o SketchUp e quer aprender também sobre modelagem avançada, eu deixei um link na descrição desse vídeo para você poder conhecer o nosso novo curso SketchUp Master 2018, que vai ser lançado em breve. Então participa para receber as informações em primeira mão. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!